Boa noite a todos. Meu nome é Isabela Falcão, eu sou especialista de educação continuada da Nobel e, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos presentes e também a participação do Dr. Gustavo Costa para falar sobre o tema DTX Studio Implant. Caso tenha algumas dúvidas durante o webinar, ao lado da tela tem a aba chat, né, onde vocês podem compartilhar conosco essas dúvidas e, assim que puder, o Dr. Gustavo poderá respondê-las. Nós desejamos uma excelente aula para todos e podemos começar. Olá, pessoal. Primeiramente, uma boa noite a todos. Só confirmar, estão me escutando? Sim, Gustavo, perfeito. Então, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer a gente poder vir aqui explanar um pouquinho dessa ferramenta, né, que é o DTX, agradecer a presença de todos aí, a presença dos nossos clientes interessados, pessoas que já estão utilizando e pessoas que vão começar a utilizar o nosso produto, né? Esse software que facilita tanto aí o dia a dia da implantodontia. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar claro aqui que a versão que eu estou utilizando aqui no computador é uma versão de testes do Brasil. A gente está fazendo um teste com uma versão nova e ela é praticamente igual, o visual, a forma de utilizar é igual, só tem algumas ferramentas que estão sendo testadas que tem a mais nessa licença. Essas ferramentas não serão comentadas hoje, tá? Por ser caráter de teste ainda, então elas não serão comentadas, mas que no futuro breve aí, se Deus quiser, a gente vai poder usufruir de todas as ferramentas para facilitar no dia a dia digital de todos vocês. O intuito desse Nobel Academy, dessa explanação hoje do DTX, é mostrar a facilidade da utilização do software, tá? Então, não é um software difícil de se manusear, não é complicado, ele é todo autoexplicativo e o real intuito é mostrar para vocês o quão fácil a gente consegue trabalhar a cirurgia guiada utilizando os produtos Nobel, tá? Deixar claro aqui mais uma vez que o DTX, o DTX Studio Implant, ele é uma ferramenta da Nobel, tá? Ele é um software que a Nobel produziu e ele faz cirurgia guiada somente para produtos Nobel. Para outros produtos, ele permite a colocação de implantes na tela, vamos colocar como se ele permite o diagnóstico de outros produtos, né? A verificação se cabe ou não o implante, do que eu posso fazer naquela região, exploração do DICOM, exploração do STL, esses nomes também a gente vai comentando aqui durante o decorrer da aula, mas só para deixar claro também que essa ferramenta é uma ferramenta completa para produtos Nobel. Para outros produtos, ela permite chegar até o que a gente chama de cirurgia piloto, tá? Que é uma cirurgia até a broca 2.0. Daí em diante, você teria que remover a guia e utilizar as ferramentas de outras marcas, caso seja necessário, tá? Como a Isa falou aqui, né? A Isabela falou, vocês podem fazer as perguntas aí no chat. Quem quiser fazer pergunta, o pessoal que está acompanhando aqui do nosso TNI, do nosso marketing, vai deixar tudo anotado, tudo escrito para mim. E à medida que eu for explanando aqui, se for necessário também, eu já vou falando. Mas provavelmente eu vou terminar todo o conteúdo da apresentação do software e após o término a gente vem tirando dúvidas por dúvidas. O Daniel já se prontificou a olhar isso aí para mim, Daniel Barreto, do marketing, e ele vai depois me passando essas dúvidas e eu vou tirando uma a uma aqui para que vocês possam sair aqui com a máxima explanação possível sobre o software. Ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então, com o nosso software. Isa ou Dani, me dá um ok se vocês estão vendo a tela, por favor. Rodando aqui. Beleza, então. Bom, pessoal, essa é o rosto, né? Essa é a cara inicial do DTX. Como eu falei para vocês, ele é um software intuitivo,
autoexplicativo, ele separa bem as abas para que você possa trabalhar com bastante eficiência, e ele permite uma série de coisas, não só a questão da cirurgia guiada, tá? Então, tem muita gente que tem essa mística de falar, eu não vou usar o DTX porque eu não faço cirurgia guiada. Mas o DTX, ele pode te auxiliar e muito no dia a dia para cirurgias convencionais, porque você pode estudar o caso antecipadamente também no DTX, tá? Então, hoje aqui eu vou mostrar desde o começo, né, desde quando eu insiro uma tomografia até uma produção de uma guia, e vou explicar a diferença entre pacientes dentados e desdentados também, tá? Para a gente poder iniciar, o DTX, ele trabalha primeiramente com o DICOM do paciente. O que que é o DICOM? DICOM é a tomografia, são aqueles cortes tomográficos que a clínica de radiologia, ou se você possui o seu tomógrafo, você vai executar o exame, exportar esses DICOMs, e aqui no DTX eu importo primeiramente esse DICOM, para que depois eu comece a fazer o encaixe de outras imagens, caso seja necessário. Para que eu possa inserir, então eu vou clicar em novo. O DTX ele já está em português também, tá? Essa versão 3.4 que está rodando no Brasil, ela já está em português. Então, eu vou clicar aqui em novo, criar um plano de tratamento novo, e vou buscar pelo meu paciente. Eu vou importar primeiro a pasta DICOM do paciente. Aqui é onde acontece alguns erros que o pessoal entra na pasta e não vê o arquivo DICOM. Você não precisa de visualizar o arquivo DICOM, basta você apontar a pasta e ele puxa automaticamente os DICOMs do paciente. Ó. Nesse caso, eu vou buscar aqui a pasta de pacientes. Eu vou pegar aqui, ó, só de eu apontar para ele qual que é a pasta que tem os DICOMs e selecionar, ele já vai puxar automaticamente as imagens do meu paciente, os DICOMs que estão naquela pasta. Então, se ele tiver maxila, mandíbula, separado ou face completa, ele vai puxar todos os cortes juntos e vai te fornecer aqui separado, inclusive por data, se caso um corte tenha sido feito em data diferente do outro. Essa primeira tela que vai aparecer aqui é uma tela de verificação. Então, eu vou verificar se o meu corte DICOM é o que eu realmente necessito, tá? O DTX trabalha com imagens totais, então arcadas totais, tá? A maxila total e a mandíbula total. Tem jeito de trabalhar com parcial, Gustavo? Tem. Só que acontecem erros e são erros desagradáveis de trabalhar. Então, eu prefiro que vocês trabalhem com arcadas completas para que facilite também para o software fazer o entendimento, tá? Estando correta a minha imagem, eu vou avançar. Espero o meu software criar esse volume. Nessa tela tridimensional, ele vai me dar os 3 cortes, onde eu posso limitar a minha área de trabalho. Então, essa janelinha branca ao redor de cada uma dessas imagens aqui, ó, ela me permite limitar o meu corte. Então, aqui eu vou limitar a um tamanho onde eu vou trabalhar. O porquê disso? Porque eu consigo renderizar a imagem, processar essa imagem tridimensional mais rápido. Então, se eu deixar o quadro inteiro, o DICOM inteiro, o corte inteiro visualizado, minha máquina pode ficar um pouco lenta, tá? Lógico que depende de máquina para máquina, né, de computador para computador, mas se você limitar somente a área de trabalho que você vai utilizar, provavelmente vai ficar mais rápida, tá? Aqui eu sei que a imagem tem alguns erros, mas são propositais para explicar para vocês durante a minha demonstração aqui, tá? Então, eu vou recortar essa imagem. Aqui eu tenho a maxila toda dentro da minha área. Eu vou confirmar no meu corte 3D aqui. Aqui embaixo do meu corte 3D eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do ISO, né? O valor de ISO, que seria a penetração a quantidade de penetração para a minha imagem. Então, eu consigo colocar mais densidade na minha imagem ou remover a densidade da imagem, tá? Então, recomendo aqui, de acordo com o tomógrafo também, né? A gente tem diferentes tomógrafos, mas eu recomendo uma imagem onde você consiga ver o osso bem formado, ok? Nós vamos avançar. Na tela seguinte, eu vou posicionar o plano oclusal desse paciente.
Muita gente me pergunta o quanto que é importante esse plano oclusal, é que, na verdade, o DTX toma por base, como primeiro corte, o corte limite de definição do quadro que você vai visualizar depois, a partir do plano oclusal. Então, eu sempre coloco aqui uma linha de oclusão onde eu consiga trabalhar a coroa dentária e o osso também, tá? Caso o paciente tenha feito a tomografia um pouco verticalizado ou horizontalizado, né? Ele levantou um pouco o queixo ou dobrou a cabeça um pouco mais para a lateral direita ou esquerda, eu ainda posso utilizar essas ferramentas aqui embaixo para reposicionar o meu paciente, tá? Então, acontece muito com o paciente que tem o pescoço pequeno, às vezes ele tem uma altura pequena entre o pescoço e o ombro, e ele tem que levantar um pouco o queixo para fazer a tomografia. Então, às vezes, o que acontece é que esse meu paciente fica com o ângulo ventral muito aberto, ele vai ficar assim. Aqui eu posso vir, acertar esse ângulo ventral dele, tá? E aqui eu posso melhorar o ângulo lateral também. Então, ele permite essa modificação para que eu tenha uma visualização melhor do meu DICOM do paciente. Após essa verificação e o acerto do plano oclusal, eu vou marcar qual é a arcada que eu estou trabalhando. Então, aqui eu vou marcar a superior e vou concluir. Ele vai me mostrar já a imagem DICOM com os cortes. Então, se eu correr o mouse wheel, né, aquela bolinha do mouse ali do meio, ele vai passar. O mouse tem que estar em cima dessa imagem aqui para funcionar a bolinha do mouse. Nessa aqui, ele vai usar o zoom, tá? Então, a outra coisa, software DTX pode comprar um mousezinho ou sempre deixar um mouse. Se você utilizar aquele touch do notebook, ele é complicado porque toda hora você vai ter que ficar acessando essas ferramentas aqui para poder fazer alguns tipos de movimentação, tá? Então, para você movimentar aqui, ó, você teria que vir aqui e clicar nessa bolinha para depois movimentar, depois voltar aqui no interativo para poder utilizar as ferramentas. E com o mouse aqui você já consegue fazer tudo sem precisar de acessar essas ferramentas aqui, tá? Outra coisa importante que eu devo fazer é acertar a orientação da curva panorâmica. Então, vou vir aqui na aba paciente, vou clicar aqui em corte, né, curva de corte virtual. Ele vai me dar essa curva automática, né? O próprio software já calculou essa curva. Então, aqui eu vou tentar achar uma posição mediana entre o começo do meu osso e a metade da raiz, tá? Porque a gente sabe que existe a inclinação vestibular, né? Maxilar e mandibular, existe uma certa inclinação. Então, eu vou tentar achar essa posição mediana aqui para que eu possa acertar, então, a minha curva. Essa região posterior aqui eu não vou precisar dela por enquanto, então eu posso clicar, eu seleciono, clicando em cima, ela vai marcar de amarelo. Eu vou remover esse ponto, eu vou acertar então o dente 18, o dente 13, aonde estaria o meu dente 23 e o dente 28 por enquanto. Clico aqui na outra e vou remover o meu ponto. E agora eu venho acertando as outras bolinhas rosa para que a minha curva fique bem formatada. Curva bem formatada, é importante essa curva, porque a inteligência artificial do software, ela consegue falar para você aonde está cada um dos dentes, né? Onde estão cada um dos dentes. Então, se você deixar essa curva bem formatadinha, toda vez que você for inserir um implante, ele já automaticamente vai te falar que esse implante está na região do dente tal. Se essa curva estiver errada, não impede de você mudar a nomenclatura do implante lá. Não é no 23, é no 24. Então, ele permite mudar, mas se ela estiver bem certinha na posição correta, ele automaticamente vai te colocar a posição correta do implante. Estando correta a minha curva virtual, eu ainda posso vir aqui nesse quadradinho e aumentar o tamanho da minha área de visualização. Então, se ele tiver uma maxilomandíbula um pouco mais proeminente, eu ainda posso aumentar o tamanho do corte, da visualização desse meu corte aqui, tá? Tanto para cima quanto para baixo, quanto para as laterais. Tá? Terminado isso, eu vou concluir. Outra ferramenta que eu posso utilizar são as ferramentas de funções de transparência, né? De visualização tridimensional. Então, eu posso colocar ela nesse modo que já vem
automático, eu posso colocar no modo como se fosse uma radiografia, no modo de um osso colorido, né? Vou colocar como osso colorido, no modo mais denso, com pele, e existem outros modos aqui para baixo que eu posso utilizar, né? Um modo de osso transparente, e aqui mais denso ainda, e o último é esse osso um pouco menos colorido. Tá? Eu gosto muito de utilizar esse terceiro aqui, que ele me dá uma sensação mais real, né? Como um pouquinho mais realista. Vamos comentar sobre a imagem Daikon, tá, pessoal? Alguns erros que eu deixei aqui de propósito. Toda vez que eu vou fazer um pedido para cirurgia guiada, eu devo me preocupar com o posicionamento e com o modo de pedir essa tomografia. Por quê? Se eu pedir essa tomografia sem afastamento labial, eu não vou conseguir delimitar aqui, ó, a minha gengiva. E na hora de encaixar o escaneamento do meu cliente, né, o escaneamento que vem também da clínica, ou se você realizou o escaneamento, eu não vou conseguir delimitar corretamente se está encaixado ou não com a realidade do paciente, com a parte mole, né, o tecido mole dele. Eu vou conseguir ver a coroa, às vezes um tecido interno, aí, um palatino, um lingual, mas o vestibular ele vai me dificultar bastante. Então, a tomografia sempre deve ser pedida com afastamento labial, ela deve ser pedida em desoclusão, porque eu vou aproveitar a oclusão do meu STL, eu consigo fazer a oclusão do STL, tá? E porque a oclusão também ela vai me dificultar, caso esse paciente tenha muita restauração metálica superior e inferior, ele vai me criar muito artefato. Isso aqui é um pouco mais difícil de limpar, tem como limpar, mas é um pouco mais difícil, tá? Então, eu prefiro que seja feita em desoclusão a tomografia e com afastamento labial. O afastamento labial e a língua para trás também, né? O pessoal das clínicas de radiologia normalmente já pedem para jogar a língua para posterior, que ela vai funcionar como um filtro se ela ficar colada aqui nos dentes. Então, se você fizer essa tomografia afastada, né, o lábio afastado em desoclusão, você vai ter uma imagem muito mais nítida, uma imagem muito mais bonita de se ver, né? Mais, um contraste melhor, um brilho melhor do que está aqui nesse caso, certo? Eu consigo utilizar a ferramenta de limpeza, então aqui tem uma máscara, ó, na aba paciente, eu venho aqui em máscara de paciente, eu vou conseguir fazer a limpeza manual, eu venho aqui nessa tesourinha, né, eu cortar região, eu vou clicando em pontos e abrindo um triângulo, um quadrado ou um trapézio aí, eu clico com a esquerda e com a direita o último, ele elimina aquela parte. Só que ele não elimina de vez, tá? Se eu lá na aba de trabalho, se eu clicar em máscara de paciente, ele repõe. Agora, se eu quiser apagar, aí eu tenho que usar a ferramenta de apagar artefatos ósseos, tá? Eu não aconselho porque às vezes acaba apagando uma área que você necessitaria de fazer a visualização. Beleza? Então, aqui eu ainda vou tentar recortar um pouco mais. Clique com a esquerda e a direita, eu limpei. Aqui, esses dentinhos onde eu vou colocar a minha prótese aqui, podem me atrapalhar. E sempre, pessoal, preocupar, porque se eu fizer uma limpeza aqui, se eu vier aqui recortar dessa forma, tudo que está para trás, tudo que está na sua vista e para trás do que você está visualizando, ele recorta. Ó. Ele vai recortar todo o modelo. Ó. Então, tem que tomar bastante cuidado para ele não... Ó, vou voltar aqui, para ele não recortar. Ó, só uma outra demonstração. Se eu cortar um quadrado aqui do lado esquerdo do meu paciente, ele vai cortar o direito também. Ó. Olha lá, ele abre uma janela da esquerda para a direita. Então, sempre
deixa na tela o que você quer recortar e o fundo livre. Ó. Eu vou recortar, por exemplo, esse artefato aqui, ó, esse aqui, do meio. Então, se eu deixar o fundo dele livre, quando eu venho aqui com a minha ferramenta de corte, ele não vai recortar a área de interesse. Então, essa é a ferramenta de máscara do paciente, para eu recortar artefatos. Certo? A outra possibilidade, se você, por exemplo, tem a coluna aparecendo e essa coluna não está diretamente ligada na imagem aqui da maxila, você pode vir aqui, ó, e clicar em manter partes de maior dimensão. A própria inteligência artificial, eu vou voltar aqui só para vocês verem. A própria inteligência artificial do meu software vai tentar fazer uma limpeza removendo tudo que está desconectado do seu maior daikon ali, né? Da área que tem maior osso ali no daikon. Então, eu venho manter, ele já foi eliminando um pouquinho. Se eu for clicando, ele vai removendo as outras coisas e limpando a imagem pouco a pouco. Terminada essa limpeza, eu vou concluir. Aqui, nessa parte, se eu não for fazer cirurgia guiada, se eu for fazer só um estudo de caso, eu já poderia fazer sem ter o STL, tá? Sem a necessidade do escaneamento, tá? STL é uma linguagem do escaneamento, né? Para quem não está familiarizado, é o arquivo que o scanner vai gerar para que eu possa colocar aqui somado, né? Fazer a fusão dessa imagem com o meu daikon da tomografia do paciente. Então, se eu for fazer somente um estudo para saber quantos implantes cabe, qual implante eu vou utilizar, somente o daikon é necessário. Caso eu vá fazer uma cirurgia guiada, eu necessito de colocar o escaneamento do paciente, porque a guia ela vai ser calculada em cima do escaneamento. Então, é necessário que eu utilize ele para que possa terminar esse último passo, que seria para a minha cirurgia guiada. Nesse caso aqui, eu vou... uma curiosidade. Para quem utiliza o aparelho de cirurgia navegável, né, o X-Guide, não necessita do STL, porque você vai ser guiado pela tela do computador. Então, vai existir um ícone lá no final, que é do X-Guide, onde eu vou salvar o meu projeto somente em cima do daikon, não precisa do STL. Posso colocar, mas não precisa. Eu posso fazer o meu planejamento somente em cima do daikon, salvar e exportar ele para o meu equipamento, que seria o de cirurgia navegável, né? O X-Guide. Nesse caso aqui, como a demonstração é até a última função, eu vou fazer a inserção agora do meu STL. Eu venho aqui em prótese dentária, aqui em cima, e vou selecionar digitalização dentária. Depois eu vou explicar a diferença entre digitalização dentária e guia, tá? Mas eu vou vir aqui primeiro em digitalização dentária. E vou selecionar o meu arquivo do paciente escaneado. Vou lá no meu paciente. Agora sim eu tenho que apontar, não só a pasta, eu tenho que apontar o arquivo agora. Clico dentro da pasta e vou falar para ele que é esse arquivo aqui que eu quero. Eu quero somar esse escaneamento dele aqui, ó, com o meu, com o meu daikon agora. Uma curiosidade é que aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu posso selecionar qual scanner que eu utilizei. Normalmente tem todos os scanners nessa lista, tá? Os mais conhecidos, pelo menos, né, no mercado, os mais vendidos, já estão aqui. Caso o seu scanner não esteja aqui, ou você não saiba qual scanner foi utilizado, você pode clicar nessa função aqui, ó, outro, tá? Outro. Se foi um de bancada, pode ser o desktop scanner. Se for um scanner de mão, né, um iOS, você pode utilizar esse intraoral scanner. Nesse caso aqui, eu sei que foi escaneado com o i500. Eu vou selecionar o scanner. Por que disso? O DTX trabalha com uma biblioteca de calibração. Então, cada scanner desse foi calibrado para o DTX, justamente para ele poder ter uma justaposição, uma adaptação melhor ao paciente. Então, isso é importante. Se for da mesma marca, não importa se é o i500 ou o i700, não importa se é o
o Dexis 3.600 ou 3.800, normalmente da mesma marca, não tem diferença. O que daria diferença é de marcas diferentes. Então, eu escaneei, por exemplo, lá com o Dexis e aqui eu joguei um Medit, por exemplo, tá? Então, isso pode dar um pouco de diferença. Não é muita, mas pode dar. O que seria essa diferença? Uma leve desadaptação na boca do paciente, a gente chama de jogo, né, ou báscula. Então, pode bascular na boca do paciente, mas normalmente não tem acontecido. Eu não tenho recebido reclamações a esse respeito. Porém, se você souber, melhor, porque já é pré-calibrado para cada scanner, ok? Aqui eu selecionei, eu sempre deixo, normalmente quando você abre a imagem, ela vem desse jeito aqui, dessa forma. Eu sempre coloco ela com a vista oclusal, quando é superior os incisivos centrais para cima e quando é inferior os incisivos centrais para baixo, porque vai me facilitar os próximos passos, tá? Então eu vou avançar, ele vai me perguntar quais os dentes estão presentes e quais estão ausentes. Na dúvida, basta ler o que ele está pedindo aqui. Então, nesse caso, ele tem o 18, eu seleciono aqui, ele tem o 28. Se ele não tivesse, eu posso clicar só em cima do dente para falar que ele tem o espaço. Quando aparece só a gengiva aqui sem o dente, é porque ele possui o espaço do dente 28. E quando eu clico aqui fora, nessa região cinza, é que eu estou falando para ele que ele não tem o 28 e ele também não tem esse espaço aqui. Então, termina realmente a minha arcada no dente 27. Tá? Ele tem ausência e não tem o espaço onde seria da ausência dentária. Nesse caso aqui ele tem, eu vou deixar o dente visível. Então, quando ele está branquinho, ele está ativo. Quando ele está só gengiva, ele está desativado. E quando ele está cinza, é porque não existe nem o espaço daquela região dentária. Deixar ativo, ele não tem aqui o 23 e o 24. E vou avançar. Ó, indique todas as posições do dente. Lá no mouse mesmo ele já está me falando, ó, clique no dente 18, terceiro molar. Essa posição que eu deixei na tela, pessoal, é a que eu consigo encaixar melhor a minha imagem, tá? Eu já fiz teste em várias posições. Não é que ele não vai encaixar se ele tiver com uma vista frontal, uma vista lateral, não é que ele não vai encaixar. Mas nessa posição oclusal é a posição que eu consegui uma melhor adaptação do meu STL, junto com o Daikon. Então aqui eu vou clicar na oclusal do 18, vou na incisal do 13. Como ele não tem o 23, ele me pediu para ir lá no 22 e vou na oclusal do 28. Esses 4 pontos aqui que ele me pediu, eu avanço e agora automaticamente ele vai fazer um processo que é chamado de Smart Fusion, que é a fusão do STL com o Daikon, tá? Um processo que demora um pouquinho, 1 minuto e meio, mais ou menos, dependendo da sua máquina também, vai depender, lógico, da qualidade e da velocidade da sua máquina. Ele encaixou essa imagem e ele vai te mostrar aqui o quanto ela está encaixada em relação ao Daikon, tá? Então, justamente aquilo que eu falei, ó, não consigo delimitar a minha gengiva nessa região aqui vestibular. Eu sei que vai ficar bem encaixada nessa região, às vezes por conta dessa justa posição aqui, ó. Tem como melhorar, Gustavo? Tem como eu fazer essa adaptação ainda ficar mais próxima? Tem. Eu posso vir aqui e indicar manualmente os pontos, tanto no Daikon quanto no STL. Então, agora aqui, ó, eu vou tentar achar pontos distintos. Vou vir aqui e vou vir no mesmo ponto aqui no meu STL, ó. E no mínimo 3 pontos para ele fazer um melhor encaixe. Esse ponto aqui. Depois que eu dei essas referências, pode colocar mais pontos, 4, 5, 8 pontos, você pode colocar. No mínimo 3 pontos para que ele possa te dar a correspondência. Quando ele não tem correspondência, ele vai te falar, ó, 1 ou mais pares de pontos não correspondem, tá? Eu acho que o ponto que não está correspondendo seria esse ponto aqui. Então, eu vou remover esse ponto aqui e vou inserir novamente, ó.
E aqui. Vamos ver se ele vai. Não, não deu. Vamos ver. Isso aqui é erro e acerto, tá, pessoal? Agora sim. Saiu o recadinho aqui, eu vou concluir. E ele vai fazer o encaixe da minha malha STL com o Dicom. Encaixado, fazer a visualização tanto tridimensional quanto nos cortes. Se eu estiver de acordo, eu vou concluir. E aqui eu já estaria pronto para começar a iniciar a colocação dos meus implantes, tá? Outras ferramentas, né? Vamos lá. Gustavo, mas para colocar um implante eu preciso de saber a posição protética, eu preciso de ter uma noção oclusal. Então, o que o DTX te fornece para você ter a possibilidade de cálculo protético ou de você inserir um enceramento digital que já foi feito num laboratório, tá? Eu até gosto de trabalhar com enceramento digital. Aqui existe a possibilidade de você fazer um enceramento digital, só que você não consegue exportar essa coroa em posição depois, você não vai conseguir. Essa versão que está no Brasil, você não consegue ainda fazer isso, tá? Mas você consegue, por exemplo, enviar o STL para o laboratório e o laboratório te devolve esse paciente encerado. A partir do momento que ele deixa encerado, que é a peça que ele vai produzir lá no laboratório, eu consigo vir aqui, ó, digitalização, na aba prótese dentária, eu vou vir em digitalização de diagnóstico e vou inserir agora um enceramento digital que foi feito. Nesse caso aqui nem foi um enceramento, tá? O paciente fez um escaneamento com uma prótese removível em boca. Ó. Ele tinha uma prótese removível, foi parcial, inclusive. Ó. Ele tinha já a posição dentária que eu gostaria de seguir. Então, eu falei, para aproveitar essa coroa aqui, eu vou escanear a boca do paciente de novo com essa prótese que vai me dar a noção. Mas podia ser um enceramento. Eu posso, por exemplo, produzir um modelo, um modelinho impresso 3D, eu confeccionar essa prótese e escanear esse modelo e vir aqui e inserir esse escaneamento também. Então, existem várias formas de você trabalhar. Nesse caso, eu vou aproveitar esse escaneamento que eu fiz, vou avançar. Ele vai me perguntar se eu desejo alinhar com o DICOM ou com o escaneamento. Quando você dá cancelar aqui, é porque ele vai alinhar direto com o escaneamento. Quando você dá o OK, ele vai te pedir para marcar aqueles pontos no DICOM e no STL para você igualar. Nesse caso aqui, eu já vi que ele ficou bem igualado, eu vou cancelar e vou confirmar a posição dos dois STLs. O primário, que é a condição real da boca dele, que é esse salmão, essa cor aqui na minha tela, ela está meia entre laranja e vermelho, né? Vamos dizer assim. E esse azul seria o meu segundo STL, que é o de diagnóstico, que seria o enceramento digital. Então, olha, está bem encaixado um no outro aqui, ó. Eu vou aproveitar esse encaixe, já vou concluir, e agora sim eu teria uma posição tridimensional da minha prótese para calcular o meu implante. A outra forma, se eu não tiver esse enceramento digital, eu vou só clicar com direito aqui, eu vou apagar ele, eliminar objeto. Eu posso criar uma prótese automática. Eu venho aqui em Smart Setup, na aba prótese dentária, Smart Setup. Os dentes que estavam ausentes, ele já deixa marcado, né? Estavam ausentes, ele já deixou selecionado esses dentes. E quando eu venho em avançar, ele mesmo vai calcular a posição, tamanho, ele já possui uma biblioteca interna dentária. Ele tenta aproveitar o próprio STL para calcular qual que é a melhor posição na arcada. Então, isso tudo é automática, da inteligência artificial do próprio DTX, certo? Também é um passo que demora um pouco mais, volto a repetir, depende da qualidade do seu PC, da sua máquina, tá? Se ela for uma máquina
mais moderna, 1.7, 1.9 de décima, 11ª e 12ª geração, com 16 a 32 GB de RAM, vai mais rápido. E a placa de vídeo também, tá? No mínimo 2 GB de placa de vídeo, no mínimo, tá? Então, ó, ele tentou copiar a posição dos homólogos aqui do lado contrário. Ó. Ele já tentou copiar essa posição. Tanto que ele colocou na arcada da mesma forma que estaria do lado de cá, mas esse paciente tem uma perda óssea aqui de tábua, né? Ele tem uma perda da tábua vestibular. O que é interessante do DTX? Inclusive para explicar a necessidade de um enxerto. Então, você faz isso aqui e fala, ó, a posição ideal seria isso aqui. Então, aqui eu vou ter que colocar um enxerto para você ganhar esse volume. Você mostra para o seu paciente. Então, aonde eu tenho passado, conversado com os clientes, eu tenho falado, gente, aproveita o DTX como uma ferramenta de marketing. Ali, na hora, você já mostra o planejamento e o tratamento para o seu paciente, você justifica o que você está orçando ali para ele no momento. Tá? Então, todo mundo que tem utilizado o DTX para essa finalidade tem me dado um feedback muito positivo, de que os pacientes gostam, de que tem fechado mais orçamentos, mais tratamentos, porque eles realmente estão mostrando o que vai ser feito, e depois daquilo ainda mostra a guiazinha, né? Eles sempre deixam ali uma guia, um modelo para mostrar como é que é terminado esse trabalho e depois como é que vai fazer na boca do paciente, tá? Não gostei da posição, eu ainda posso vir aqui e editar esse Smart Setup. Tamanho, posição, eu venho aqui, eu vou deixar ele nessa vista aqui, ó, ele está selecionado porque ele está branquinho aqui ao redor, ó. Tem uma linha branca. Eu vou deixar esse dente selecionado. Vou falar que eu quero fazer uma translação, vou pegar ele aqui e vou intruir ele e o de lá também. Vou diminuir um pouco o tamanho, ó, a escala. Eu seguro com o mouse aqui, eu clico, seguro e arrasto o mouse para cima e para baixo, ele vai aumentar e diminuir a escala do dente. Ó. Vou fazer uma rotação aqui. Seguro também, faço um volante aqui no meu mouse. Ó. Agora vou selecionar aqui, vou fazer uma rotação para fora. Eu ia um pouquinho mais aqui. Aí, ótimo. Satisfeito com o posicionamento, posso concluir. Que é só uma tela de conferência mesmo, concluir. E agora também eu tenho uma posição tridimensional de uma prótese digital. Isso aqui, como eu falei lá atrás, eu não consigo exportar depois para ser impresso ou fresado, tá? Isso aqui é só uma prótese digital para eu poder calcular a posição do meu implante, tá? A outra coisa que eu posso fazer também, por isso que eu falei que não necessita de fazer a tomografia em oclusão, é colocar o antagonista. Então, eu posso vir aqui, ó, clico em prótese dentária, digitalização do antagonista, vou lá na pasta, seleciono a mandíbula dele agora, abrir. Ó, esse aqui também não precisa nem de movimentar, mas só para vocês verem. Ó. Esse é o antagonista. Eu vou avançar e ele vai automaticamente encaixar com a STL. Então, não precisaria da minha tomografia em oclusão, justamente porque eu já vou ter a oclusão real do paciente no STL. Tá? Inclusive, aqui comprova uma posição um pouco errada do meu paciente na hora de fazer a tomografia. Ele provavelmente estava mordendo em algum anteparo e não ficou na posição de oclusão correta. Por isso que eu prefiro sempre o STL, o escaneamento. Tá? Concluir. Aqui eu faço a verificação se a prótese que eu desenhei vai ficar correta com a oclusão. Nesse caso aqui ainda podia ter jogado um pouco mais para dentro aqui, né? Ó. Inclinado um pouco mais.
posso utilizar ou a minha digitalização de diagnóstico ou a de diagnóstico que vem do laboratório encerada, ou essa para fazer meu planejamento. Eu não gosto de deixar, isso é coisa minha, tá? Eu não gosto de deixar o antagonista sempre ativo, porque ele acaba poluindo um pouco aqui a minha imagem. Então, depois que eu coloco ele, faço essa conferência, eu costumo clicar com direito aqui e remover, para trabalhar mais limpa a imagem. Então, agora eu vou colocar o meu cursor mais ou menos na região aqui. Muita gente preocupa, eu tenho que colocar esse corte aqui com a inclinação exata do implante? Não precisa. Você pode utilizar o próprio implante depois para inclinar, tá? Mas se você quiser inclinar esse quadro, basta você clicar dentro dele. Vou clicar fora, dentro. Ele ativa aqui a seção transversal. Aí aqui você pode rotacionar, inclinar para mesial, inclinar para distal, fazer uma inclinação vestíbulo lingual, tá? Mas eu prefiro trabalhar com a posição original dele. Prefiro trabalhar com a posição original. Vir aqui, ó, planear, mais implante. E eu sempre vou começar da cabeça do implante para o ápice. Eu dou um clique aonde eu quero a cabeça do meu implante, ó, vou dar um clique aonde eu quero a cabeça do meu implante, ele marcou um ponto. Soltei e vou dar um outro clique aonde eu quero o ápice do meu implante. Isso porque o software já vai tentar calcular para você um tamanho de implante, né? Uma distância que você colocou ali, qual tamanho seria? Ah, mas eu não quero que o software calcula. Clica nos dois implantes, depois você pode colocar aqui o tamanho que você quiser, tá? Aqui é a base qual você vai trabalhar. Nesse caso, hoje aqui eu vou falar somente de Nobel. Existem outras fabricantes aqui, né? Se você clicar aqui na aba fabricante, vão aparecer outras, mas hoje aqui a gente vai falar somente de Nobel. Você vai escolher qual o sistema que você utiliza. Eu vou deixar aqui um Replace CC. Vamos colocar, como eu já conheço esse caso, eu vou deixar ele NP, né? 3,5 por 10. Terminei de selecionar o implante, eu posso colocar aqui, ó, qual tipo de cirurgia que eu vou querer. A mão livre seria somente para avaliar a cirurgia. Totalmente guiado, porque ele vai me permitir gerar um guia. Ou piloto, que é até a broca 2.0. Tá? Aqui eu vou, como eu vou testar a cirurgia guiada, já vou deixar o totalmente guiado. Posso selecionar um pilar, deixar ele desenhado ali, se eu quiser. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar colocar um Universal Base só para demonstrar para vocês. Seleciono qual o tamanho de cinta, né? 1,5 ou 3. Esse aqui eu vou deixar um de 3. E aqui embaixo, ó, se a sua curva panorâmica estiver bem feita lá no começo, ele automaticamente já vai colocar qual região que você colocou o dente, né? O implante, perdão. Se cair um para cá ou um para lá, basta você clicar no dente que você está trabalhando, que ele vai deixar marcado qual a região que está correta, tá? Seleciono o produto, pronto, ele já colocou ali para mim o meu implante. Aqui é onde eu trabalho a posição dele. Nesse caso aqui, eu poderia trabalhar vestíbulo lingual, né, posição de ápice ou posição coronária do meu implante, nessas duas ferramentinhas vermelhas. A posição espacial dele dentro da imagem. E eu ainda posso, enquanto essa frase estiver escrito aqui, ó, corte virtual encaixado no implante 23, é sinal que o meu corte está encaixado no implante e não na minha imagem. Então, quando eu rodar o meu implante, ó, quando eu rodar a minha imagem, eu ainda vou conseguir, deixa eu só afastar um pouco aqui, ó, eu ainda vou conseguir movimentar ele em outros sentidos também. Ó. Por isso que eu não mexo no corte virtual da imagem. Eu prefiro movimentando ele aqui passo a passo. Vou virando e movimentando ele de acordo com o que eu vou fazer. Como eu conheço esse caso, pessoal, eu sei que vai fenestrar um pouquinho aqui o implante, tá? Por quê? Primeiro porque esse laranja aqui, ó, é a anilha. É aonde vão ficar as anilhas da minha guia. Tá? Se o pessoal não souber o que é anilha, depois eu comento no final da aula. As anilhas vão ficar tocando a minha gengiva aqui. Ela não pode tocar a minha gengiva. Então, ela está laranja. Para ela ficar correta, ela tem que ficar na cor roxa. Vou só deixar roxa aqui para vocês verem. Ó. Ela tem que ficar na cor roxa. Esse seria o correto
para que você possa imprimir a sua guia, tá? Esse seria o correto. Nesse caso aqui, como que eu vou saber? Ó, não está tocando aqui, mas ela está laranja. Aonde eu posso ver que está tocando o meu implante nesse caso? Eu vou dar um 360 de novo ao redor do meu implante, ó. Ó, já sei que ele está tocando aqui, ó. Então, eu vou jogar ele um pouco mais para o lado agora aqui. Vou centralizar. Ó, já estou com ele mais central aqui em relação à minha coroa. Uma distância de segurança favorável, né? Essa distância, ela vem de fábrica como 1,5 entre o implante e essa linha amarela aqui, ela já vem de fábrica setada, eu posso alterar ela lá nas configurações, mas ela já vem default de fábrica como 1,5, tá? Além dessa posição aqui, eu posso vir aqui no meu tridimensional depois, ó, clicar aqui nessa bolinha, essa bolinha vermelha aqui, ó. Eu posso clicar nela, segurar e movimentar para sair bem ali no símbolo. Deixei assim e agora eu vou visualizar se ficou favorável. Como eu falei para vocês que eu já conheço esse caso, eu sabia que ia ficar um pouco fora, para guiada, tá? Para guiada. Então, eu não consigo alterar essa posição da anilha, tá? Ela é fixa, porque a Nobel trabalha com as anilhas em padrão fixo, H9, ela tem 9 milímetros de distância da cabeça da anilha até a cabeça do implante, tá? Então, isso aqui é fixo. Ah, Gustavo, mas eu estou tentando colocar um implante aqui da forma que eu quero e a anilha está batendo, eu não consigo fazer o meu implante. Você pode tentar enganar o software fazendo o quê? Colocando um implante maior. Então, nesse caso aqui, eu colocar, por exemplo, eu vou deixar medido aqui, ó, diagnóstico, distância. Eu quero que o meu implante ele fique daqui até aqui. Então, isso aqui é a posição do meu implante. Eu vou apagar agora esse implante meu aqui, ó. Ficar com direito nele, eliminar. Ele estava em cima do objeto, peraí. Ó, vamos de novo. Quero que ele venha. Aliás, eu não preciso nem de medir distância, vamos fazer mais fácil. Eu tenho aqui, ó, uma ferramenta que é o ponto. O ponto. Eu vou colocar um ponto onde eu quero que o meu implante termina. Eu quero que ele termina aqui, para ele ficar, vamos supor, para ele ficar bem enterrado. Eu gostaria que ele terminasse aqui. Deixei esse ponto aqui. Vou clicar no meu implante, clico com direito, apago. E vou. Volto aqui. Vou ver o meu ponto. Peraí. Deixa eu planejar de novo. Ponte. Cabeça. Ah, sim. 3/10, tá certo. Não vou colocar um pilar agora, não. Vocês já viram como é que coloca. Totalmente guiado, selecionar. Então, vamos aqui, ó. Para o meu implante ficar legal, vamos supor, eu gostaria que ele ficasse aqui. Mas a minha anilha está batendo lá. Eu posso marcar um ponto onde eu quero que ele termina. Agora eu venho no meu implante. Porque aqui está saindo a curva aqui. Ó, meu ponto está ali. Ele manteve meu ponto aqui. Então, aqui seria o ápice. Eu vou lá de novo, planejar, implante. Ele já me calculou um de 16, eu seleciono. O que vai acontecer? Eu vou enganar meu software falando que eu quero um implante de 16. Mas a única coisa que eu vou fazer na hora da cirurgia é inserir um implante de 10. Não sei se vocês entenderam, porque aqui eu estou jogando a minha anilha para fora da região da gengiva.
Então, eu estou enganando o software falando para ele, ó, você vai perfurar com as brocas 16, você vai fazer a sequência como se fosse para 16 milímetros o implante. Na hora de instalar um implante, você vai usar um implante de 10. Aí você vai enterrar e ele vai morrer justamente, né, ele vai terminar justamente lá naquela posição que foi calculada antecipadamente. Entenderam? Se não entendeu, depois deixa lá no chatzinho que a gente volta a comentar sobre essa possibilidade de você colocar um tamanho diferente de implante para gerar guia, tá? Ou eu posso também simplesmente aqui alterar produto, 10 milímetros, selecionar e voltar o meu implante para a posição dele aqui, ó. Eu vi que alguém perguntou como você afastou a imagem. Como eu afastei essa imagem da Icon, essa imagem da Icon eu posso vir aqui, ó, clico aqui no modo de interação no zoom, clico, seguro na imagem e arrasto o mouse, ó. Ó. Tá? Se ela tiver muito para cima, muito para baixo, ainda posso clicar nessa mãozinha que está aqui no deslocar, vir aqui e trazer ela para o centro. Ok? Aqui, o pessoal está colocando, mas não alteraria o torque. Pode alterar o torque. Às vezes você tem que dar um acabamento depois, você tira a guia e tenta dar um acabamento manual, mas na hora de colocar, você pode colocar com o montador de 16 para descer o implante. Tá bom? Mas você só vai ter que dar o acabamento. Porque, na verdade, o que acontece? A broca para 10 e a broca para 16, o término apical dela é diferente. Né? Seria por causa disso, talvez vocês estão falando aí que alteraria o torque. Mas se você der o acabamento com aquele macho de rosca inicial, talvez não teria problema não, tá? Se a anilha tiver laranja, não tá ok. A anilha não pode estar laranja. Ele vai produzir a guia, mas vai produzir a guia com falhas. Aí corre o risco de, durante a cirurgia, essa guia deslocar, essa guia soltar. Então, ela tem que ficar na cor roxa. Ela vai ter que ficar na cor roxa. Vamos lá. Planear, implante. Deixei esse aqui. Desencaixo. Vou para o próximo dente. Mesma coisa, ó. Planear, implante, cabeça do implante, ápice do implante. Vou deixar o mesmo, 3,5 por 10, place, totalmente guiado, não vou colocar a prótese por enquanto. Dente 24, selecionar. Ó, aqui ele já até ficou roxo, tá? Mas eu ainda vou conferir o posicionamento dele em relação ao meu outro implante, ó. Deixa eu só tirar essa marcação dele aqui. Aqui eu vou confirmar, ó, ele está atravessando um pouquinho a área de segurança. Eu posso chegar... Ah, outra cor que ele não pode ficar é vermelha, tá? Vermelha é que uma anilha está muito próxima da outra. Aí pode ser que a resina entre as anilhas fica muito friável, muito fraca, e acaba que quebra, tá? Durante a cirurgia pode quebrar. Então ele nem permite, quando ela está vermelha, vem um aviso aqui, ele nem vai permitir você continuar adiante, tá? Então aqui eu vou deixar ela
Poxa, eu vou tentar dar uma... Ó, as duas ficaram roxas, sinal que meu posicionamento... Laranja de novo, peraí. Como eu falei para vocês que eu conheço esse caso, tá? Então, esse caso realmente ficou um pouco fora. Eu poderia enterrar um pouco mais esse implante aqui, enganando o software, igual eu falei para vocês, mas só para a gente poder ilustrar como que é feito a guia, eu vou deixar dessa maneira. Então, aqui eu já deixei preparado o meu dente 23 e o 24. Seria o término do meu planejamento. Isso aqui, você, depois que tem o costume de utilizar, você vai fazer isso aqui em 4, 5 minutos no máximo, esse planejamento, tá? Terminei, agora eu vou avisar para ele que eu quero finalizar. Vou finalizar o meu planejamento, pedindo para ele criar uma guia. Então, ele vai criar férula. Esses outros ícones aqui, pessoal, depois eu comento com vocês, tá? Porque alguns deles ainda não são possíveis de fabricar no Brasil. Outros seriam relatório, visualizador, mandar o planejamento para um iPad, só o planejamento, tá? Ele não abre o DTX no iPad, ele vai abrir como uma forma de planejamento virtual, num programinha que chama Communicator, tá? E também consigo salvar para o X-Guide, que é para cirurgia navegável, tá? Então aqui eu vou criar a férula, né, ou a guia cirúrgica. Uma coisa que acontece direto, se você não está com o computador plugado na internet, não vai aparecer essa função aqui, ó, outro, vai aparecer só Nobel Biocare. No Brasil, a Nobel não fabrica guias, tá? No Brasil, a Nobel não fabrica essas guias. Lá fora, a Nobel fabrica e cobra por elas. Aqui no Brasil, você consegue gerar guia digital e você consegue baixar essas guias para você. Então, obrigatoriamente, você tem que clicar aqui em outro, tá? Muita gente já gosta de delimitar o tamanho da guia aqui. Ah, são só esses dois implantes, não precisa de uma guia desse tamanho. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu clico, seguro e arrasto, ó. Uma guia desse tamanho. Ou eu deixo ela inteira, depois eu vou mostrar como é que eu edito esse tamanho lá na frente. Posso avançar. Ele vai calcular agora o STL da minha guia cirúrgica. Depois que ele calcula, ele vai te dar uma prévia de visualização para você tentar editar o tamanho. Você não consegue editar outra coisa a não ser o tamanho da guia, tá? Você consegue a posição oclusal, né, a posição espacial oclusal dela e o tamanho da guia. Mas você não consegue editar a janela de inspeção, você não consegue editar posicionamento de anilha, nem nada. Somente o tamanho da guia e a posição oclusal, tá? O que ele está fazendo aqui? Vou dar uma olhada no chat. Com esse aqui do Dr. Gabriel, eu falei que se a anilha tiver laranja, Gabriel, é perigoso não ter resina o suficiente para prender a anilha na guia, tá? Vermelho ele nem produz, mas laranja é perigoso ele nem produz, ele nem ter resina o suficiente para encaixar aqui, ó. Fica muita falha ao redor das anilhas. E às vezes na hora que você vai prensar ela, ela pode até quebrar por ter pouca resina, tá? Então, eu sempre recomendo deixar roxa para que você possa ter o máximo de estabilidade dessa anilha ali na perfuração que é feita na guia, tá? Então, aqui ele me fez uma guia, ó. Primeiro uma imagem tridimensional, eu vou editar. E agora sim eu posso falar para ele que eu não quero ela desse tamanho, eu quero ela um pouco menor, ó. Vou arrastar esses pontos aqui.
Deixei aqui, vou concluir. Ele vai recalcular novamente. Doutor Eduardo, mas se eu enganar o software, eu não estarei perdendo justamente a precisão buscada na cirurgia guiada? A posição que você colocar no software, a posição, vai ser a mesma que a anilha vai manter. A diferença é que você está enganando o tamanho do implante. Você está perfurando com a broca de 16, mas você vai colocar um implante de 10. Entendeu? É só uma questão de posicionar o implante de tamanhos diferentes, mas ele vai manter a direção de colocação do implante. Ok? Aqui, então, eu tenho a minha guia. Estando de acordo, concluir. Ele pede para fazer a aprovação desse plano de tratamento que eu fiz. Eu vou ler e compreender. E crio o pedido. Agora que é importante, pessoal. Ele vai salvar, tá? Ele vai salvar. Eu escolho um nome aqui. Eu vou guardar. Após ele salvar, ele guardar esse meu planejamento, eu tenho alguns passos aqui que eu preciso de terminar para que ele envie esse planejamento para o meu site. Todo cliente que tem a licença, ele tem uma área no site do DTX, tá? Que é onde você vai baixar essas guias. Então, aqui ele vai te perguntar, você deseja fazer você deseja fazer a guia desse arquivo treinamento online que você salvou? Avançar. O que você está pedindo, né? O que você está pedindo nesse momento é um template cirúrgico? Avançar. Ele vai te dar uma mensagem agora de preço. No Brasil, a gente não cobra pelo STL, a gente não cobra dos clientes pelo site, pelo STL baixado. É normal os softwares cobrarem uma taxa que eles chamam de click fee para você poder fazer esse download. Na verdade, a Nobel lá de fora cobra esse STL. Aqui no Brasil, nós presenteamos os clientes com com STL. Por enquanto, ainda está assim, tá? Se a Nobel Brasil ou a Nobel lá de fora falar que, ó, a partir de agora a gente vai cobrar por esse serviço, vocês serão avisados com bastante antecedência para evitar problemas. Mas, por enquanto, não está sendo cobrado, ok? Então, aqui vocês podem clicar em continuar sem problema nenhum. Não tem taxa nenhuma que vai ser cobrada de vocês. Tanto não vai ser cobrada que vai aparecer depois para confirmar, vai aparecer o endereço da nossa empresa em Joinville, tá? Ainda está como Cavo do Brasil, mas isso vai ser alterado, mas é a Invista Brasil, vai aparecer o endereço lá. E esse endereço é o endereço de cobrança, então não vai para vocês, fiquem tranquilos, tá? Depois que aparecer esse endereço, você vai confirmar. Apareceu ainda. Ele aparece a tela de confirmação. Eu acho que ele travou. Por causa da internet agora. Bom, de qualquer forma, eu tenho aqui, ó, só um momento. Ele aparece uma tela de confirmação e envio do produto. Eu vou pedir desculpa para vocês justamente porque esse ainda está em fase de teste, tá, pessoal? Eu não consigo agora voltar para o antigo, mas eu vou mostrar para vocês como faz aqui.
depois que eu desenho todinho, ele aceita PLY também, tá, pessoal? Aceita colorido o escaneamento, tá? Depois que você faz a aprovação, né, que eu mostrei para vocês, confirma, faz a aprovação, ele vai te perguntar se você deseja enviar esse caso, você vai confirmar lá em Next, ou avançar. Ele te dá a tela do que você deseja fazer, você vai lá em avançar. Ele vai te dar aqui é onde vai aparecer o endereço que eu falei para vocês. Não se preocupem, tá? Pode deixar o endereço e avançar. Essa parte aqui é a parte importante, aonde ele está enviando lá para o nosso site o seu planejamento. Tem que deixar terminar o progresso terminar. Na hora que termina esse progresso, na hora que termina todo esse progresso de envio do seu produto, eu vou entrar no site, que é o DTX, é o go.dtxstudio.com. Aqui eu vou colocar o meu login, minha senha, né? O login, normalmente a gente já fornece para vocês, a senha é você quem vai criar. O meu login e a minha senha. Ele vai entrar na sua página, ó, na sua página do DTX. E aqui estão as ordens de serviço, ó. Aqui em ordens vão ter todas as ordens enviadas, todas que já foram enviadas aqui para o seu para a sua página da internet, e todas as que já estão passíveis de download. Ó. Incoming request é as que já estão passíveis para fazer um download. Nesse caso aqui eu enviei hoje, ó, ela ainda está em production. Então, ele ainda vai terminar. Normalmente demora aí de 10 a 15 minutos para a gente poder fazer o download dessa guia, tá? Mas na hora que ela vai estar disponível, ela vai vir aqui, você vai poder clicar aqui em Download and Accept, e ele vai baixar um arquivo. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui parecido para vocês. Espera aí. Ele baixa um arquivo compactado, assim, ó. Ele vai baixar um arquivo escrito template e o nome que você tinha dado para esse template. Nesse caso aqui, vai ser esse aqui, ó, RGMD 385. Então, aqui nesse nome aqui vai estar template RGMD 385 alguma coisa. E dentro desse template vão ter dois arquivos. Tanto o arquivo da guia, quanto um PDF te dando as instruções de quais são as anilhas que você está utilizando para aquele caso. Ele vai te falar da anilha 1 à anilha 6, qual que é e qual que é o número dessa anilha, né? O article é o número, o identificador dela. Mas para nós basta falar se é uma anilha 3,5, 4.3 ou a 5.0, tá? Na verdade, a gente trabalha são 4 ou 5 anilhas no Brasil, que é a 1,5, que é para os pinos de estabilização, a 2.0, que é a piloto, a 3,5, a 4.3 e a 5.0, ok? Então, esse seria o arquivo final, que você vai mandar para a sua impressora para poder depois colocar essa guia, né? Colocar a anilha na guia. Muita gente usa cola, muita gente só encaixa. O ideal é ela entrar retentiva, encaixando, não precisar de cola, tá? Mas algumas pessoas utilizam cola ali, depois faz uma limpezinha para que possa ficar mais estável. Mas, na verdade, não necessita. Se ela tiver bem formatada, a sua empresa bem calibrada, ela não vai precisar dessa cola, certo? Então, esse é o passo a passo inicial para você fazer uma cirurgia guiada, Nobel, com o DTX. A diferença agora, vou mostrar para vocês uma diferença
quando é um paciente desdentado, tá? Um paciente desdentado, eu vou importar os DICOMs dele. Ele fez a tomografia com a prótese e aquelas marcações, tá? Ele põe a prótese com algumas marcações, de preferência acima de 8 marcações, tá? Eu vou fazer essas marcações na prótese, colocar a gutta percha nessas marcações, e ele vai fazer a tomografia com a prótese em boca e depois a tomografia só da prótese, né? O que a gente chama de duplo scan ou dupla tomografia. Então, eu vou pegar aqui o meu paciente, vou selecionar. Eu tenho aqui a tomografia dele com a prótese. Tanto que eu tenho as marcações aqui, ó. Essas marcaçõezinhas que eram da prótese. Vou avançar. Esse ele sabe que é um paciente de demonstração, por isso que ele está perguntando, tá, pessoal? Aqui não tem necessidade de eu visualizar a coluna. Deixei bem limpinho, ainda posso... Bem legal aqui. Vou avançar. Mesma coisa do outro. Ó. Aqui eu só tenho que lembrar que ele vai ter uma prótese aqui em cima, né? Então, a minha linha de oclusão não é a óssea. Minha linha de oclusão seria um pouco mais para cima. Deixei um pouco mais para cima aqui. Maxilar inferior. Concluir. Vou lá em paciente. Vou acertar a curva de corte virtual. Praticamente certo. Vou acertar essa minha curva. Se eu quiser ampliar aqui a visualização. Concluir. A diferença é agora. Quando o paciente é desdentado, eu não jogo escaneamento. Eu vou jogar um outro DICOM. Então, aqui em prótese dentária, eu vou usar agora a função guia. Tá? Então, eu clico na guia e vou importar agora o DICOM da prótese. Ó. Então, eu vou pegar o DICOM da prótese. Vou avançar. Aqui é a mesma coisa, eu posso recortar o excesso da imagem. Avançar. Ele cria agora uma imagem virtual da prótese do paciente e ele vai tentar automaticamente olhar esses pontos que eu deixei marcado na prótese e fazer um encaixe automático. Ó. Avançar. Muita pessoa me liga aqui falando que, Gustavo, deu erro na hora de encaixe, não está encaixando, está pedindo para fazer um encaixe manual. Só que o encaixe manual de DICOM sobre DICOM ele é mais complicado, tá? E ele demora bastante para fazer. Então, eu peço para vocês que normalmente esses problemas acontecem quando vocês marcam ou somente de um lado, né? A pessoa vai lá, coloca 3 pontos e só num lado, poucos pontos, né? 3 pontos, pega 1, 2, 3, tá? Então, normalmente acontece esses problemas quando faz isso. E também acontece quando você faz um ponto muito grande, quando você esborracha um pouco a gota percha, ele não consegue ler direitinho. Então, faça um pontinho lá com a broca 2, uma esférica 2, preencha só aquela região do pontinho mesmo, para que ele consiga fazer isso aqui, ó. Adaptar perfeitamente os pontos e encaixar a sua prótese no DICOM ali, né, no osso do paciente. Ó. Concluir, pronto, eu já tenho o encaixe do meu paciente. Qual que é a outra diferença em relação ao paciente dentado? É que aqui, obrigatoriamente, eu vou fazer a inserção do meu pino de ancoragem. Ó, vou me planear e aqui eu vou colocar o meu parafuso estabilizador. Então, o meu parafuso ele tem que estar dentro da minha prótese e dentro do osso. Tá? Então, vou escolher aqui 3 posições.
Vou pegar aqui, então vou dentro da prótese e dentro do osso. Ó, essa é a ponta que vai entrar dentro do osso. Então, o que é roxo aqui, ó, é a minha anilha do parafuso guia, né, do parafuso estabilizador, perdão. Então, ela pode chegar até antes de tocar a gengiva. Então, isso aqui já seria o começo da gengiva do meu paciente. Então, e o pino tem que entrar o máximo possível dentro do osso para estabilizar. Então, estabilizei um. Deixa eu pegar um pouquinho mais para baixo aqui. Estabilizei um. Desencaixo. Estabilizei dois. Posso colocar um outro aqui? Se só com dois ficar bem justo também pode, não tem problema. Se só com um, às vezes a guia é menorzinha, com uma só ela vai estabilizar. Mas coloquei aqui, essa vai ser a diferença do planejamento de paciente dentado e desdentado. Tá? Aqui, vou seguir normalmente. Ó, planear, implante, vou selecionar qual a região que eu desejo colocar. Vou colocar um aqui só para vocês verem. Ó. Vem. Normal. Coloco um implante. Ele já selecionou a região. Vou fazer normalmente. Aqui também a outra diferença é que não tem problema se a anilha tocar no Daikon, tá? No que seria o escaneamento. Nesse caso aqui não tem problema, porque o próprio software recorta lá depois, porque o outro ele entende que é gengiva. Aqui ele sabe que é uma prótese, então não tem problema ele perfurar, porque ele vai recortar essa prótese para deixar encaixado aqui a anilha para vocês, ok? Então essas seriam as diferenças básicas entre o dentado e o desdentado. Tomar só cuidado para não fazer isso aqui, ó, passar desse limite interno aqui, ó, esse limite interno da prótese, porque aí vai tocar na gengiva ou no osso do seu paciente. E faria a mesma coisa, finalizar, criar template, espera lá aqueles 4 passos para enviar para o site. Assim que liberar lá no site, deixa eu ver aqui até se já... Aí, ó, já criou. Então, tem muita gente também que acessa aqui e fala, Gustavo, não está criando, não está criando. Você sempre tem que atualizar a página, né? Ou dá um F5 aí na página, ou vem aqui em atualizar, ó, aqui em cima, recarrega ela para voltar a aparecer aqui. Ela não é recarregamento automático de página. Você vai recarregando, 10 minutos depois, normalmente, ele já costuma aparecer por aqui, tá? Bom, pessoal, essas foram as ferramentas básicas, tá? Aqui existem a possibilidade de criar um PDF, um relatóriozinho descrito, posição dos implantes. Tem gente que gosta de imprimir e colar isso na parede ali do consultório para ajudar. Tem como você fornecer um visualizador para um outro parceiro que não tem o DTX, ele vai abrir dessa forma, a pessoa vai poder visualizar, vai poder movimentar os cortes, mas não vai poder alterar o seu plano de tratamento. É um visualizador mesmo. E se você tiver um iPad, existe a possibilidade de você baixar o Nobel Clinician Communicator. Tá? Esse communicator, ele vai permitir você transformar o seu iPad em um negatoscópio digital. Então, tudo que está aqui na tela, você vai conseguir jogar para lá para visualizar. Você não consegue montar o caso lá, mas visualizar o caso você consegue. Tá? OsseoCare Pro ainda está desabilitado. Isso aqui é uma ferramenta antiga para quem tinha motores da Bienair que permitiam o encaixe do iPad antigo. Tá? Esse iPad novo a gente ainda não tem a atualização para ele. E ele te dava todo o passo a passo de broca já pronto no motor, né? Para quem tinha esse motor da Bienair. E XGuide é que eu vou transformar todo esse planejamento aqui em um formato que me permite enviar para o equipamento de cirurgia navegável. Né? Lógico, você teria que ter esse equipamento para poder fazer a cirurgia navegável. Então, ele tem esses modos de exportação. Além disso, existem ferramentas de medida de distância. Então, eu quero só estudar o caso, eu não vou colocar um implante, eu consigo fazer
medidas, eu consigo medir ângulos, traçar linhas, eu consigo apagar um dente do DICOM, eu não consigo apagar dente do STL, tá? Só do DICOM. Marcação de nervo do meu paciente. Existem mais ferramentas aí que a gente pode utilizar. Isso que eu estou contando aqui para vocês é o mais básico que o software pode fazer. Ainda existem medições, inclinações que eu posso modificar para visualizar melhor. Então, é que o nosso tempo vai ficar um pouquinho curto aqui, mas existem outras ferramentas que ainda são possíveis da gente trabalhar para que nós possamos ter um posicionamento ideal nessa cirurgia guiada. Não só guiada, né? Para um estudo cirúrgico, vamos colocar assim, porque se eu não quiser transformar isso aqui num guia, eu simplesmente coloquei o implante e já sei quais implantes eu vou utilizar, qual a posição mais ou menos que eu vou entrar ali com a minha broca para poder realizar a cirurgia se não for guiada. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. De utilização diária, por enquanto, vai ser isso. Lá no site, então, você vai conseguir fazer o download dessa guia, né? Clicando aqui, você vai aceitar esse download, ele vai começar a baixar esse arquivo. Os arquivos que já foram baixados vão estar assim, ó, accepted, tá? E pretinhos, na cor preta aqui. Quando eles só foram criados, eles vão estar azul e vai estar escrito aqui, ó, download and accept. Quando eles já foram baixados, vai ter só o download disponível, tá? E ele vai estar na cor preta. Então já sabe que pelo menos uma vez ele já foi baixado. Beleza? Para quem tiver curiosidade, quiser entender um pouco mais sobre as ferramentas do DTX, na internet tem um site de treinamento do DTX, tá? Que é o tw.dtxstudio.com. Você vai entrar, você vai abaixar aqui no site, vai entrar na ferramenta DTX Studio Implant. Essas outras ferramentas a gente ainda não tem disponível no Brasil, só o Implant, tá? Clica aqui no Implant, abaixa aqui e aqui tem os vídeos de todos os passo a passos. E aqui vocês vão preocupar com a versão 3.4, tá? Então, tudo que tiver 3.4 para cima é a que está disponível no Brasil. O que tiver 3.5 e 3.6 ainda não está disponível, tá? Então, você vai vir aqui como importar um escaneamento dentário, como importar uma guia tomográfica, como marcar um nervo. Tudo isso vai ter nesse site tw.dtxstudio.com. E lá embaixo também, inclusive, como fazer um plano de tratamento e como enviar esse plano de tratamento para fazer uma guia. Como compartilhar com um colega, você pode mandar por e-mail para um colega que não tem o DTX e ele recebeu um visualizador. Então, isso tudo é possível de ser feito e esse passo a passo aqui vai ensinar vocês. Ok? Como eu tinha prometido para o pessoal da minha... Deixa eu só aqui, porque o meu travou aqui agora, só um minuto. Aqui. Como eu tinha prometido, eu ia deixar esses minutos finais para a gente poder fazer um bate-papo, tirar algumas dúvidas, e o pessoal depois vai fazer um encerramento aí também para não ocupar muito tempo de vocês. Tá certo? Eu não sei, Dani, se eu tô vendo as perguntas aqui. Eu acho que a maioria eu já respondi, mas eu vou passar uma lida. Eu não Só sei se ficou agora do Dr. José Roberto para responder. só o Dr. Zé Roberto Cardenal. Pode mostrar como faz a marcação do nervo alveolar inferior? Esse aqui vai ficar fácil de ver. Ó. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Vou partilhar novamente, doutor. Peraí. Daniel, só confirma para mim se estão visualizando a minha tela. Sim. Então, vamos lá. Ó, para fazer a marcação de nervo, com a imagem aberta, você vai clicar na aba diagnóstico.
vai em nervo. Nessa tela já é possível você ir clicando nos pontos e adicionando os pontos para marcar, ou na imagem panorâmica ou na imagem perpendicular. Você vai clicando e ele vai marcando os pontos, ó, de acordo com o canal. Você pode melhorar a curva, ó. Você vem aqui, você vai melhorando o ponto aqui para visualizar se você vai conseguir enxergar melhor esse canal. Ele está ajustando a curva lá, ó, e vai inserir os pontos. Ah, está inserindo para melhorar a curva ainda. Então, aqui é para visualizar melhor o canal, ó. Ele ajusta essa curva, depois ele vem aqui na de baixo, ó, e vai ajustando para visualizar o canal, ó. Enquanto ele só está ajustando. Mesma coisa do outro lado, ó. Conseguiu visualizar o canal dos dois lados, ele termina, e agora sim ele vai marcando, ó, um ponto, outro ponto, outro ponto. Na hora que ele termina, ele clica com o direito, marcou o primeiro canal. Depois ele vai, nervo 1, adiciona outro nervo, um ponto, outro ponto, mesma coisa. Na hora que ele termina, ele dá um clique com o direito, finish, e agora sim, ó, o canal foi marcado, e quando ele coloca numa perspectiva de imagem transparente, você consegue visualizar o nervo tanto aqui quanto nos cortes, tá? Nos cortes vão aparecer uma bolinha. Nos cortes perpendiculares fica uma bolinha onde o nervo foi anotado. Certo, doutor? A primeira foi essa, a segunda é... Ah, eu posso mostrar novamente o site. O site é esse aqui, doutor, ó. TW... Perdão, peraí. O site é esse aqui, ó. tw.dtxstudio.com. Aqui embaixo, você vai abaixar a tela, você vai procurar por DTX Studio Implant e clicar. E aqui vai ter como você adiciona paciente, né, como você trabalha o paciente, como você faz um plano de tratamento, como você faz uma ordenação, né, como você ordena um pedido de uma guia cirúrgica e como você pode fazer uma comunicação com colaboradores, né, com parceiros e tudo mais. Então, aqui vai ter todos esses. Como eu falei para vocês, a versão que está disponível no Brasil é a 3.4. Tá? Essa versão é a que está disponível. Então, todas as que tiverem escrito 3.4, vocês podem assistir os vídeos porque são feitos, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer que mostre mais alguma coisa? Vou aproveitar que o meu caso está aqui aberto. E qualquer coisa eu posso demonstrar aqui, ó. Pessoal, fica à vontade, tá? Pode perguntar. Eu prefiro mais um bate-papo do que eu falar sozinho, na verdade. Eu gosto muito mais da interatividade do que eu falar sozinho. Mas nesse caso o chat está aberto aí, quem quiser fica à vontade. Pessoal da empresa também, se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado por terem acompanhado até aí. Agradeço ao Daniel, a Isabela, que prepararam aí também com tanto carinho essa oportunidade, e passo a palavra para a Isabela poder terminar a nossa reunião de hoje. Isa, com você agora. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada, pessoal, por todos que participaram. Obrigada, Gustavo, também, né? E aí, só para reforçar, né? O Daniel compartilhou aqui no chat o nosso e-mail, né? Do marketing. Então, qualquer dúvida que tenha ficado ou que, né? Alguma dúvida futura, está aqui compartilhado e ficamos aqui aguardando aqui mais as participações de vocês aí para os próximos webinars, tá bom? Então, muito obrigada.